muito tempo me fizeram acreditar que sucesso é estar fora de casa, mas ninguém me falou sobre a importância de estar dentro dela. Oi, meu nome é Vitória, eu sou casada, tenho 3 filhas, a Maria Liz, de 6 meses, a Valentina, de 8 anos e a Anne, de 14 anos. E hoje eu quero falar para você sobre a importância de estar em casa com os filhos. Não como uma obrigação, sim como uma escolha consciente. Então eu decidi ficar em casa depois que eu comecei a observar o crescimento da Anne, né, que tem 14 anos. Então ela passou pela infância, hoje ela já é uma adolescente e eu sempre tive uma escala de trabalho bem corrida, né? Então eu sempre trabalhei muito. Então eu perdi um período muito grande da infância dela, né? E agora ela chegou à adolescência. E como mulher mesmo, né? Eu sempre me preocupei muito com a questão da adolescência. De verdade, eu acredito que a adolescência é crucial na nossa vida, né? A infância também, claro, mas a adolescência é a fase onde nós começamos a tomar certas decisões e eu acho muito importante que a gente seja o mais orientado possível nesse período, né? Então eu comecei a ver a necessidade de voltar para casa quando ela começou a crescer, né, e chegar à fase da adolescência. Também já tinha a Valentina, né? Então, que ela tem 8 anos, e aí eu vi a oportunidade de também poder participar mais da infância dela, né? Que ela ainda tem um período aí de infância até chegar à adolescência. E aí com a chegada da Maria Liz, isso aí se confirmou, já que aí agora eu tenho um bebezinho, que inclusive acabou de acordar. Eu vou lá atender ela e eu já volto. Então, assim, pra mim, o mais importante na minha decisão foi isso. Poder ajudá-las, né, orientá-las mais de perto. Fiquem aí com o bebezinho que acabou de acordar no cenário. Então, assim, voltando aqui ao nosso assunto, eu achei muito importante poder voltar para casa nesse período, para poder atender as 3 nas suas necessidades. Além do fato de que, por mais que falem sobre a culpa da maternidade, que nós não podemos sentir, a gente sente, né? Então, elas sempre estiveram, né, com terceiros, né? No meu caso, a minha mãe cuidou delas, mas eu queria ter essa experiência de poder fazer, né? De estar perto, de participar mais, né, da vida delas. Mas aí a gente tem o medo, né? O medo do julgamento das pessoas, né? O medo de tomar essa decisão, né? Porque do mesmo jeito que é difícil para quem decide ficar em casa, para quem está trabalhando e deixar de trabalhar também é difícil, né? Porque os julgamentos vêm de todas as partes. É sobre até onde você chegou na sua carreira, é sobre tudo que você vai deixar para trás, é sobre a parte financeira, né? Então tem todos esses julgamentos que a gente precisa lidar, além da decisão de ter os filhos, né? Hoje em dia, um filho, às vezes, para a sociedade já é um peso muito grande, né? E quando você decide ter mais 2 ou 3 ou quantos, né, tiver, a gente tem que lidar com julgamentos ainda maiores. Além de tudo, a gente precisa lidar com a culpa financeira e a insegurança mesmo, né? Às vezes a gente tem consciência, né? A gente tem consciência de que o valor em que você contribui com a casa faz parte, né, da renda, das despesas. E aí a gente causa essa insegurança, né? Esse medo de não conseguir, as coisas não serem como eram, ou não conseguir adequar a família à nova realidade, né, financeira da casa. Então existe esse medo e essa insegurança, né, a respeito dessa saída do trabalho.
eu olhava e via que estava abrindo mão de muita coisa, mas na verdade eu estava ganhando muito mais e aí não conseguia enxergar. Eu estava ganhando algo que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. E foi aí que eu tive a confirmação de que o que eu estava fazendo era realmente o que meu coração pedia, né? No meu caso, eu tive até uma confirmação um pouco maior, que foi sentir que era aquilo que Deus estava me preparando para viver, que era viver a maternidade na sua plenitude. E aí, estando em casa, a gente começa a perceber a importância da presença. Porque a presença não é você estar só fisicamente com eles, é preciso estar emocionalmente também. Então a gente começa a observar pontos que quando nós estamos longe, às vezes a gente não consegue observar, né? Entender um pouco mais sobre como é o emocional dos nossos filhos, sobre onde nós podemos ajudar, né? Até que ponto nós conseguimos orientar, ou até que ponto a gente está conseguindo abrir para que eles nos digam o que está acontecendo, né? Observar os pontos, ver aonde eles estão dando brechas para que você possa explorar um pouco mais e saber, né, o que é que se passa dentro deles, né? E hoje eu entendo que filhos precisam de segurança, né? Eles precisam ter vínculos diários com a gente, né? Com os pais, né? No caso, né? Quem se dispôs a fazer isso aqui fui eu, né? Então, a gente precisa desse vínculo diário, né? Em pequenas coisas a gente vai criando vínculos com eles. E os pequenos momentos vão construindo as memórias, né? Então aqui eu posso falar um pouco para vocês sobre momentos que nós conseguimos fazer em casa, que eu consigo fazer com eles, que a gente não fazia, que é, por exemplo, fazer uma refeição com calma. Sentar à mesa, a família inteira, né? Fazer a refeição, conversar, sem se preocupar que no outro dia a rotina vai ser muito corrida logo cedo, e aí não conseguir programar muito bem o horário da refeição, e daí a refeição ser sempre com pressa, né? Então assim, aqui nós conseguimos fazer isso. Então, dias que a família está toda em casa, pelo menos uma refeição nós fazemos à mesa. E aí é o momento de conexão de todos, e isso com certeza criará memórias muito boas na vida delas. Podem esquecer os brinquedos, mas nunca vão esquecer como se sentiram com você. A base emocional começa dentro de casa. Nós somos formadores da base emocional dos nossos filhos. Somos nós quem conseguimos dar segurança para essa parte da vida, né? A criança, ela aprende observando, né? É observando como nós vivemos que elas vão aprendendo a viver. A mãe e o pai presente contribui para que essa criança tenha autorregulação, consegue se equilibrar, né, melhor, sabendo que tem alguém que possa apoiar, né, nas horas difíceis. E aí a base da autoestima nasce dentro de casa. É aqui que a gente consegue fazer com que eles tenham essa autoestima, né? Saber o que eles realmente precisam se importar, né? Os valores ao qual a família tem a oferecer para essas crianças é que vai fazer delas crianças fortes. Não é romantizando, porque não é fácil, é desafiador. Estando aqui agora, eu sei, tem dias que as coisas caminham muito bem, que você está bem, mas tem dias que tem um pouco mais de desafios. E aí é onde a gente precisa ser persistente, né, e perseverante na nossa decisão. E saber qual é o motivo pelo qual você está caminhando nessa.
Tem o cansaço, tem uma rotina repetitiva, né? As coisas são sempre do mesmo jeito. A gente hoje em dia precisa lidar também com as redes sociais aí, né? Que querendo ou não, por mais que você não queira, você acaba se comparando com outras realidades e cada família tem uma realidade, cada criança vive uma realidade. Nós precisamos olhar para dentro da nossa realidade e não da realidade do outro. É claro que tem muitas pessoas que nos ajudam, né, hoje, e aí a gente pode tirar dessas pessoas o que se encaixa dentro da nossa família, né? Mas estar o tempo todo querendo ser como outras famílias, criar filhos de outras formas como outras mães, acaba fazendo muito mal. Então a gente acaba lidando com esse desafio aí todos os dias. O que eu posso falar para você é que estar em casa não é fácil, mas é muito poderoso. E conforme vai passando os dias, nós vamos observando como o efeito que isso tem na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. E aí a gente vai vendo que o tempo passa. O tempo passa e um dia você vai pegar seu filho no colo pela última vez e você nem percebeu. O tempo passa muito rápido. E quando a gente vê, eles já são um adolescente de 14 anos. E amanhã será um adulto. E aí a gente começa a ver que a infância é muito curta, que a adolescência passa muito rápido. E aí quando a gente vê, ficou só as memórias. Então, esses são os motivos que me mantêm aqui. Hoje eu tenho consciência disso. A oportunidade de ter tido mais de um filho me fez ver o quanto cada momento é precioso nas nossas vidas e na vida deles. Eu queria dizer que cada família tem a sua realidade, né? Trabalhar fora também é digno, não te deixa menos mãe porque você trabalha fora. Muitas vezes a necessidade, é a realidade da família, né? Minha realidade também já foi essa. Então, por isso que eu digo que hoje eu posso viver essa realidade, eu estou vivendo essa realidade, Deus me colocou aqui hoje, mas eu também já estive lá fora. Então, por isso que eu trouxe esse assunto para cá. E é sobre prioridade e propósito. Então, precisa se analisar muito bem no momento que você está vivendo o que é prioridade. Para mim já foi prioridade estar fora para poder contribuir com a renda da minha família. E hoje a prioridade é estar aqui, cuidar delas, né? O meu propósito, eu sinto todo dia que está aqui dentro de casa. E se você está vivendo essa fase em casa, saiba que você não está apenas em casa. Você está construindo pessoas. E o trabalho que você está exercendo aí dentro da sua casa é muito, muito importante para você, para os seus filhos e para a sociedade. Agora comenta aqui se você está em casa ou se você trabalha fora. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com uma mãe que está precisando ouvir isso. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, né? Saber que tem mais pessoas vivendo a mesma realidade. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, né? Para que a gente possa aqui trazer mais conteúdo sobre aí a maternidade real, né? Que não tem nada de romântica, mas também não tem nada de aterrorizante, né? Como às vezes as pessoas querem trazer para nós. E é isso. Escutem aí o som da maternidade.